Gente, por que que uma empresa fica copiando o conteúdo da outra e não consegue se conectar com o produtor rural nas redes sociais? O que que vocês acham? Então, você sabe que o lance da cópia é extremamente perigoso. Por quê? Como que você vai propor você olha e fala, puxa, é por esse caminho mesmo, eu sei que legal, vou fazer replicar uma ideia que eu já vi aqui, mas e a tua vivência nisso? Como que você como você construiu tua história para você colocar aquilo nas redes sociais e realmente você conseguir passar do que você está divulgando para o teu time interno? Como que você faz essa transição? Se você simplesmente você replica porque você acha interessante, mas se você não tem uma condução própria para se destinar naquele caminho daquela copa que você está fazendo, como que você vai causar uma verdade para quem está vendendo e como que você vai defender uma ideia lá na ponta com o teu RTV? Ele vai fazer um discurso totalmente diferente. E aí você vai criar um conflito enorme, né? Mas infelizmente, essas cópias, né? Eu vou até dizer, até nós aqui sentimos bastante, né? A gente constrói toda uma história, né? Constrói toda uma história, a gente até foi trilhando o caminho passo a passo, né? Com muito tempo de trabalho, né? Não foi do dia para a noite. Vimos uma ideia ontem, hoje vamos fazer e vamos fazer acontecer, vamos divulgar esse discurso. Então tem uma vivência, tem uma história por trás. Se lá na ponta isso não se conectar, então a cópia foi por água abaixo. Esse que é o grande risco, mas infelizmente acontece muito no mercado. O que eu falo é que existe uma falta de narrativa. E a narrativa, ela é o quê? Ela é uma história linkada em valores que geram conexões reais com o público que você quer atingir. Isso é uma narrativa. E aí, quando você tem perfis que falam muito de produto, que falam muito de ou só produto ou só resultado e tal, não conecta realmente com o dia a dia do produtor e isso acaba não tendo uma identidade. Você tem uma identidade visual, mas não tem uma identidade personificação da marca. Muito se falou da humanização de marca, de tal, de ser mais humano, e agora vendo com inteligência artificial, existe maneiras de você ser humano usando inteligência artificial, mas o que não tem é realmente essa conexão com o produtor com a narrativa do marketing, com a narrativa de comunicação da empresa. Porque aí no campo, é aquilo que o Lincoln falou, se comunica de um jeito. Aí nas redes sociais, comunica de outro jeito. Aí em tal lugar, beleza. A gente vive conversando com empresas e aí fala, não, esse aqui não é o tom de voz da minha marca. Tá bom. Você tem um manual de tom de voz? Como que os RTVs se comunicam? Como que isso acontece aí dentro da sua empresa? Então, na verdade, não existe o tom de voz. Ele também não pode ser uma coisa que está só impressa no manual, também não pode ser uma coisa que não tem um manual para seguir, um protocolo. Isso foi passado e apresentado e os RTVs estão conectados com eles? Com essa tom de voz? Sim, não. Qual é o discurso? Qual é a narrativa que você está seguindo? Qual que é a linha que prende desde o que vocês querem falar até o que o público quer ouvir, ou precisa ouvir, ou eles querem consumir? Então, quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente precisa, e comunicação de marca na internet, você precisa entender que é um ambiente, primeiro, vivo, e que você precisa de uma linha fixa para você conseguir variar dentro dos temas e trafegar dentro de uma linha única de narrativa. Então, quando a gente faz isso, fica mais claro para o teu cliente, para o teu potencial cliente que está ali, consumindo aqueles materiais de você, e fica tudo muito mais claro para todo mundo. Então, eu vou dar um exemplo mais fixo aqui, falando da nossa própria agência, né, a Chá Agromarketing. Então, por exemplo, o ano passado, a gente tinha um fio de narrativa, que a gente define um tema no ano, que é o mais importante. Então, qual que era o tema do ano passado? O marketing de performance dentro do agro. Agromarketing de alta performance. Então, como atingir performance no marketing? Beleza, então a gente foi desde janeiro até dezembro, desenvolvendo ações de marketing que trafegavam dentro disso, querendo passar verdade, dados, estatísticas, cases, construindo toda uma história e uma construção de solidez
para aquele discurso. Aí no ano seguinte, que foi esse ano, que é esse ano de 2026, você está vendo isso aqui de 2026, para esse ano, a gente colocou o anti-improviso. Por quê? Porque agora é um momento mais delicado no agro. Então, não é um momento de pensar em performance, é em eliminar improvisos para que a gente consiga pegar as oportunidades mais fáceis dentro daquele mercado, dentro do mercado. Então, como que a gente pode fazer uma operação de improviso em comercial? Como que a gente pode fazer uma operação de improviso no WhatsApp? Onde a gente pode fazer uma operação de improviso no marketing? Que isso vai ajudar vocês a aproveitarem melhor a verba que vocês têm para fazer melhores resultados e não alcançar uma alta performance, mas alcançar resultados. Porque a gente está num momento onde tem uma baixa de compra, um receio maior do produtor, o investimento de mídia, de marketing diminuiu, então a gente precisa improvisar menos e ser mais estratégicos e pontuais com a verba que a gente tem para que a gente possa ser assertivo. Então, quando você cria uma narrativa nesse sentido, fica mais fácil você criar ações em volta disso. Então, o meu stand no evento vai falar sobre isso, as minhas palestras do ano vai falar sobre isso, os meus encontros com os lead-cultores vão falar sobre isso, nosso podcast vai falar sobre isso, as pessoas que a gente vai trazer vai falar sobre isso. Então, a gente vai conseguir contextualizar toda a nossa comunicação dentro de caixas, dentro daquela linha única que é o anti-improviso desse ano. Então, quando você faz isso dentro do agro, em falar, poxa, agora é um momento de efetividade ao invés de produtividade. Eu traria muito esse tema para dentro da minha narrativa se eu fosse uma empresa do agro. Efetividade em troca de... troque produtividade por efetividade. Esse seria o tema. E aí, como que eu posso ser mais efetivo? Como que devem ser as minhas escolhas? Como eu devo analisar protocolos? Como eu devo economizar dinheiro? Como que eu posso usar insumos de maneira mais inteligente e complementar? Para que eu evite desperdício e gasto. Como eu posso fazer manutenções nos meus equipamentos ao invés de comprar um novo? Qual o momento eu decido que eu compro novo? Qual o momento que eu decido de trocar e melhorar meu equipamento? De fazer uma manutenção? Onde eu decido isso? Como que eu decido isso? Você vai ter melhores compradores, você não vai ter muito calote, né, de não pagadores, mal pagadores, e tudo isso você está treinando o seu cliente para ser o melhor cliente para você, e ainda ajudando ele a ter mais rentabilidade, que vai poder te pagar mais. Então, olha como, quando você cria uma narrativa, você consegue costurar tudo isso. Ah, legal, você vai lançar um produto novo nesse mercado, que é um bio qualquer coisa, que está na onda dos bio agora, né? Ah, vou lançar um bio qualquer coisa lá. Beleza. Então, como que a tua narrativa começa desde lá, antes do lançamento? Pô, Bemarte, mas eu não sei se vai sair o registro em março, em abril, em julho, em setembro. Não tem problema. Você pode começar uma narrativa de um discurso sobre isso até culminar no teu produto. Só que ninguém está preocupado com isso. Ninguém está pensando em toda essa construção. E quando ninguém está pensando, você está deixando oportunidades ruírem. E aí você começa a copiar o mercado. O mercado está indo nessa direção, eu vou nessa direção. Ah, o mercado está indo para cá, eu vou para cá. E aí tudo se não tem uma identidade própria. A empresa começa a passar por crises de identidade. Cada hora dá uma coisa diferente e no fim não é nada. Né? Então, acaba acontecendo isso. Não é uma evolução da empresa, não é uma construção de um discurso, mas sim é uma aleatoriedade de assuntos que nem elas sabem do que ela mesma está tratando. Então, é isso que acaba sendo, que a gente acaba vendo dentro da internet, principalmente, no agronegócio, tá? Nas empresas do agronegócio. Essa disparidade e essa falta de consistência numa narrativa sólida dentro do discurso daquela empresa. E claro, né? Tipo, isso é fácil de fazer? Não, claro que não é. Você manter essa consistência de você estar toda hora criando narrativa. Por isso que você pode ter, as empresas até podem, com isso que a gente que o Ben falou, isso que a gente está comentando, chegar e falar assim, então já entendi, vou lá e começo a fazer. Só que primeiro você vai ter uma qualidade legal e você até pode fazer uma semana, né, dessa narrativa, 2 semanas. Mas como que você mantém essa consistência? Então você tem que ter um processo muito bem elaborado, um pensamento uma metodologia muito bem
consolidado no mercado para isso, né? Porque senão você fica vivendo um modo aleatório sempre, né? Tipo, chega um momento que você não tem uma metodologia, você encerra esse pensamento e volta a cometer os mesmos erros que sempre cometeu, né? Então, é muito importante que você, né, tenha uma condução evolutiva mesmo e segura para isso, né? Acho que o legal que o Ben deu o exemplo da Chá, que a gente estava falando aí sobre a previsibilidade, né? E começar cedo a pensar na narrativa. A gente está em junho de 2026, a gente já tem o tema de 2027 aqui, né? Então, como que a gente já trabalha antecipadamente, pensando na frente, né? As pessoas não estão pensando em nada disso agora, a gente já está pensando lá. Então, para uma empresa do agro, por exemplo, eu acho que tem dois pontos que são essenciais assim da gente falar, que é o primeiro, quem está criando conteúdo tem que entender que o conteúdo não é para ela, é para o produtor sobre a empresa, né? Porque eu vejo aqui que algumas empresas que a gente trabalha, quando começa o trabalho, eles querem impor um certo tipo de conteúdo que acha que dá certo, mas quando a gente coloca na métrica, a gente vê que não está dando tanto resultado assim, né? Então, eu acho que quem está criando conteúdo do agro na empresa de vocês que estão assistindo, tem que, né, segurar um pouquinho o ego e falar, poxa, eu gosto desse conteúdo, mas eu não sou produtor. Então, esse conteúdo aqui faz sentido eu postar? Porque não é para mim, é para ele, né? E o outro ponto que é legal também de falar que, poxa, se todas as empresas estão trocando figurinha, né, literalmente, porque um posta um dia, o posta o outro, mas é sempre a mesma coisa, as empresas estão se conectando entre elas, trocando os mesmos posts, mas elas não estão se conectando com o produtor. Então, o que talvez seria legal para se conectar com o produtor? Cara, vocês têm que trazer uma identidade não só de narrativa, mas também de trazer o produtor para perto de vocês, né? Poxa, é difícil colocar ali uma prova social, um vídeo, né? Conectar de fato o produtor com outro produtor falando do seu produto. Então, assim, você tem que estar no marketing da empresa, do agro, você tem que encontrar formas de diferenciar o seu negócio dos outros que estão iguais, né? Porque o produtor vai abrir um Instagram, vai começar a rolar e vai ver 10 posts diferentes, de empresas diferentes, falando da mesma coisa. Aí vem o seu e tem um vídeo de um produtor apresentando um produto. É completamente diferente, ele vai dar mais atenção, né? Então, eu acho que passa muito por isso, né? Pelo ego de quem está criando, dele entender que não é para ele, e também da forma como você apresenta, né? Porque o agro é cíclico. Provavelmente muitas ou quase todas as empresas estarão falando da mesma coisa no mesmo período. Mas tem que ser de forma diferente, não pode ser mesmo post com a logo lá em cima e agendado, né? Eu acho que passa muito por isso aí. O que vocês acham? E muitas empresas não caiam parem de cometer o erro, né, de achar que o número de seguidores você está fazendo um belo marketing. É verdade, porque não adianta estar lotado de seguidor e não tá vendendo, né? E aí, se for o engajamento, e até o engajamento, se for um engajamento negativo, o que você vai fazer? Então, a tua temática tá certa? Né? Então, tem que tomar muito cuidado, né, com essa falta de planejamento que a gente vê em excesso no mercado, né? O que a gente tem que lembrar é, vamos parar de fazer as coisas de maneira no susto. Ah, preciso disso, preciso daquilo, preciso... Vamos começar a sentar a bunda na cadeira e começar a planejar, a começar a olhar as coisas com mais afinco, com mais cuidado, com mais carinho, que aí você vai conseguir construir uma coisa mais sólida. Porque senão você está construindo um castelo na areia, entendeu? Que qualquer coisa, qualquer vendaval vai destruir tudo que você... Aí você vai falar, puxa, mas eu achei que eu tinha uma marca forte. Não tem. E não ter medo do planejamento, né? Exato. Não teve um planejamento estratégico, não teve uma construção pensada. Foi tudo, sabe? E aí não dá continuidade. Aí o que as empresas fazem? Troca de agência, troca de estratégia, muda tudo. Troca de agência, troca de estratégia, muda tudo. Não tem uma linha que vai seguindo. Ela é simplesmente algo aleatório, como eu costumo brincar. Aleatório. Né? Que é um pouco de aleatório com esotérico, né? Ou seja, ele torce para dar certo, para as estrelas se alinharem e o negócio dele que ele pensou dar certo, mas que foi feito assim, jogado na sorte. Tá aleatório com esotérico, né? Então a pessoa deixa aí nas mãos do destino e boa. Mas não, gente, você pode... E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar,
O profissional que assume essa responsabilidade e aplica estratégias e metodologias é mais bem visto pela empresa do que o que é mais operacional. É aquele que só executa, porque esse é facilmente substituível. E a opinião dele não pesa no planejamento estratégico da empresa. Agora, quando você assume a responsabilidade, cria uma estratégia, tem parceiros também que vão te ajudar a construir isso, meu, aí a visão da diretoria sobre o teu trabalho vira outra coisa, porque aí você vai ter mais consistência e vai conseguir entregar previsibilidade, crescimento, visão de futuro da companhia. Não ter medo do planejamento, né? Porque tem muitas empresas que vão na questão da urgência, né? O lance do improvisar passa muito pelo... Eu não tenho tempo para pensar fazer isso aí. Então, tipo assim, né? Então tem um medo, fala assim, pô, mas você vai ficar planejando em 2 semanas, 3? Puxa, antes de executar alguma coisa, mas daí você prefere ter esse tempo de fazer uma coisa bem direcionada que vai valer para o ano inteiro, ou você vai cometer esse erro e vai perder o ano? Tem que parar de ter medo de planejar. É isso que acho que o mercado tem muitas empresas que têm esse medo, né? De falar, pô, vamos planejar? Vamos nos organizar? Né? Claro que a gente... E também tem muitas empresas que estão com essa coragem já, né, de ir por esse caminho, falta só uma coragem a mais de executar. Vamos falar da Copa? Olha a nossa seleção brasileira. Era um monte de talento que não tinha método e não estava organizado. E aí o que acontecia? Eles faziam gol? Fazia. Eles conseguiam ganhar uma partida ou outra? Até conseguia. Mas quando eles têm método, está estruturado, tem direção, tem gestão, olha o resultado que acontece. Mesmo a gente não acreditando, mesmo não sendo pessoas incríveis, que todas as pessoas do time lá são incríveis, não são todas as pessoas, se a gente comparar com a seleção que a gente teve, não são pessoas, tem que comparar lado a lado, não é pessoas equiparáveis a Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo e toda a galera lá que a gente conhece. Não são iguais, e não vão ser mesmo. Só que eles, com um método, conseguem vencer. Tem um método, e cada um fazendo uma coisa ali diferente lá, uma estratégia bem específica, eles não vão conseguir ganhar. Aí agora eles estão ganhando, mas eles não iam conseguir ganhar. Se eles ganharam a Copa ou não, nós vamos saber, vai depender de quando esse episódio sair, a gente não sabe quando vai sair, mas talvez eles tenham perdido, mas jogaram bem, eles jogaram com orgulho, e eles conseguem olhar, voltar, ver o que deu certo e o que deu errado no método, corrigir e jogar melhor. Agora, de uma maneira aleatória, você não consegue nem saber o que foi certo e o que foi errado. Cada um fez uma coisa, né? É uma banda que cada um toca uma música diferente. Pelo menos eles estavam tocando a mesma música e ver agora quem tem que afinar. É muita analogia para um podcast só. Então tá bom, vamos parar. Resumindo, tudo isso. E assim, qualquer pessoa, né? Quando você cria essa metodologia, vai te dar confiança. E quando você passa essa confiança desde o início do processo até o final, uma pessoa com confiança é outra pessoa. Pode ser no esporte, pode ser no profissional, né? A confiança, ela transforma, e você tiver essas metodologias que vão te dar segurança e vai aumentar a tua confiança, com certeza vai aumentar a tua confiança, então tudo fica melhor. Resumindo tudo isso, se você não tem tempo para criar o seu planejamento, o produtor também não vai ter tempo para acompanhar seu conteúdo. A verdade é essa, né? Bom, se você assistiu até aqui, deixe seu comentário, conta pra gente como é que você está aí construindo o marketing da sua empresa, se você está copiando dos outros, se está tendo narrativa no seu negócio, que a gente vai ficar muito feliz em ler aí os comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Um abraço e até mais. Um abraço, até mais.